Crescimento vegetativo é a diferença entre o número de nascimentos e de óbitos por ano, em um determinado espaço. A fórmula para calcular o crescimento vegetativo é CV, que é igual a crescimento vegetativo, TN, que é igual a taxa de natalidade, e TM, que é igual a taxa de mortalidade. Taxa de natalidade é igual a número de nascidos vivos por ano vezes 1000, dividido pela população absoluta. E taxa de mortalidade é igual a número de óbitos por ano vezes 1000, dividido pela população absoluta. O crescimento vegetativo será positivo se a taxa de natalidade for maior que a taxa de mortalidade, pois sendo assim, nasceram mais pessoas do que morreram. Será nulo se a taxa de natalidade for igual à taxa de mortalidade, pois nasceram a mesma quantidade que morreram. E vai ser negativo se a taxa de natalidade for menor que a taxa de mortalidade, pois o número de óbitos é maior que o número de nascimentos. Todos os países passaram essencialmente por 4 fases do crescimento vegetativo, mas em momentos históricos diferentes. Alguns países estão na primeira fase, enquanto outros países já estão na 4ª fase. A primeira fase é quando o país apresenta alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade, típica de países agrários, e esse crescimento é um crescimento normal. A segunda fase é uma fase de explosão demográfica, ou seja, existe uma queda brusca da mortalidade, aumento da expectativa de vida, devido a melhorias do saneamento básico, melhorias na saúde. Porém, a taxa de natalidade ainda continua grande, provocando um grande crescimento populacional. Terceira fase é uma fase de transição demográfica, onde existe a queda da natalidade. Essa redução da natalidade está ligada à entrada da mulher no mercado de trabalho, à urbanização, aumento do custo de vida, que faz com que o crescimento seja um crescimento natural. A quarta fase é marcada pela redução drástica do número de natalidade e o envelhecimento excessivo da população, devido às melhorias sanitárias na melhoria da área da saúde. Com isso, a população volta a ter uma redução demográfica porque a mortalidade é maior do que a natalidade. Maiores índices de crescimento vegetativo. Os maiores índices de crescimento vegetativo é da Libéria, seguida por Burundi e Afeganistão. Crescimento vegetativo negativo. Esses quadros são comuns em época de pandemia, quando a taxa de mortalidade da população sofre grande aumento. Países com crescimento negativo: 1. Moldávia. 2. Geórgia. 3. Ucrânia. 4. Bulgária. 5. Croácia. 6. Alemanha. 7. Itália e 8. Portugal. Os números recentes no Brasil. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, para 2021, o país conta com 213.317.639 habitantes. Embora populoso, o território brasileiro é pouco povoado. A atual densidade demográfica é de 25,06 habitantes por quilômetros quadrados, um valor baixo derivado da má distribuição da população entre as regiões.